quero que você pense na realidade do Rio de Janeiro. Quero que você pense na realidade do seu bairro, na realidade da sua família. Eu quero que você pense, quanto aí, de olhos fechados, já falando com o Espírito Santo. Eu quero que você pense na realidade que você tem visto aí na televisão, Instagram, na realidade desses blocos aí, das pessoas praticamente nuas na rua, se drogando, se prostituindo. E nós vamos orar por elas agora, novamente. Eu quero colocar diante do Senhor, nós como igreja, cada pessoa que agora está num bloco de carnaval, cada pessoa que está se preparando para ir para Sapucaí, cada pessoa que está planejando ir para o lamaçal do pecado. E eu quero levantar um clamor para que o Espírito Santo fale ao coração dessas pessoas e abra os olhos dessas pessoas. Vamos orar por isso? Senhor Deus, nós acreditamos no poder do Teu Espírito Santo passeando sobre esta terra, nesta terra, através das nossas vidas. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor haja poderosamente na vida das pessoas que o Senhor ama, nós amamos também, e estão hoje se perdendo. Nós pedimos a Deus para que o Senhor abra os olhos delas. Nós sabemos que o Senhor não faz algo por força, violência, mas pelo Teu Espírito, convencendo, ó Pai, essas pessoas do caminho errado que elas estão. Senhor, que a nossa igreja aqui em Botafogo possa ser uma agência que representa o Teu amor, Pai. Nós não estamos julgando ninguém não, nós não estamos falando mal deles não, mas nós entendemos pela Tua palavra que o caminho que eles estão seguindo não é um caminho com um final bom. Por isso, Pai, nós te pedimos, muda a realidade da Tua cidade, muda a realidade desse país que é Teu, muda a realidade, Deus, da vida de muitas pessoas que não Te conhecem hoje, e como o próprio Senhor Jesus Cristo falou, elas precisam Te conhecer através do Espírito Santo, que vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pecado porque não Te conhece. Nós te pedimos, Pai, que nós tenhamos notícias de pessoas que se arrependeram e não foram para o bloco, pessoas que sentiram a Tua presença, pessoas que ouviram o Senhor, ouviram o conselho dos familiares, pessoas que desistiram, pessoas, ó Deus, que mudaram de ideia e decidiram dar ouvidos ao Senhor. Por isso, usa a Tua igreja, usa cada um que está aqui, que está assistindo, usa cada membro dessa igreja, para que pessoas ouçam do Senhor a mensagem que o Senhor está enviando para o mundo, que é uma mensagem de salvação. Nós assim oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, 4 dias em que muitas pessoas fazem o que não tem coragem de fazer o ano todo. 4 dias que as pessoas se vestem, homem vestido de mulher, entendeu? Tem esse negócio de bloco de homem vestido de mulher, não é? Por quê? Hoje pode. 4 dias em que pessoas tomam todas. Esses dias pode, que amanhã eu não trabalho mesmo. 4 dias que as pessoas às vezes não dormem, vão para orgias, fazem tudo aquilo que talvez não tenham coragem de fazer no ano todo, mas queriam fazer. 4 dias onde a cidade fica festiva, é alegria para tudo quanto é lado, não é assim? Carnaval, fantasia, decoração, e a mídia começa a bombar, alegria, mas pagando um alto preço por isso. Eu não digo pagando um alto preço só porque a gente sabe que o fim daqueles que não servem a Deus é uma vida eterna sem o Senhor, mas a cidade paga um preço também.
por essa bagunça que há durante o carnaval, segurança, saúde pública, muitas pessoas adquirem doenças, pagam preço, tristezas, 4 dias onde muitos se retiram. Eu tenho saudade de uns retiros de carnavais aí também, carnaval é bom, né? Retiro de carnaval é bom. 4 dias onde muitos não saem de casa, ou muitos vão às ruas pregar o Evangelho, e ainda são criticados por isso, porque vão às ruas pregar o Evangelho a quem está nos blocos. 4 dias onde parece que o inimigo está ganhando, não é verdade? Não parece que você pensa assim, caramba, a igreja tem que se retirar, porque nesses 4 dias não dá para lutar. Parece que ele está ganhando, mas a verdade é que o inimigo nunca ganhou, não está ganhando e não ganhará nunca. Ele está condenado. Se você acha que o inimigo, num jogo contra Deus, que ele não está jogando, que ele já perdeu, mas num jogo contra Deus, ele move uma peça, comia uma pedrinha do Senhor, opa, ganhei território, isso não acontece. Toda ação do inimigo tem uma presciência e uma permissão do Senhor. O Senhor está no governo de tudo. 4 dias em que aquilo que vemos durante o ano é intensificado e nos escandaliza, ou pelo menos deveria escandalizar, porque eu sei que infelizmente há muitos cristãos que nem se escandalizam mais, e talvez até acham certo, bloquinho de carnaval da minha filha na escola, tem nada não, é só uma fantasia. Que isso, poxa, no trabalho ali estão fazendo uma festinha de carnaval, e eu vou lá, estou com meus amigos, não bebi nada, não fumei, não falei palavrão, mas é a amizade do trabalho, é carnaval. Nessas semanas, últimas semanas, né, está muito famoso aí, eu não sei o que ele é, mas é uma pessoa do carnaval, e ele abertamente falou o seguinte: o carnaval, ele é uma festa, uma ação de invocação de entidades demoníacas. Ele falou: o batuque da bateria invoca do início ao fim entidades demoníacas. Não sou eu que estou falando não, é ele que é do carnaval. Ele falou assim: você pensa que é uma festa? Não, isso é para religiões mesmo afrodescendentes, é sobre isso. Ele falou: carnaval é isso. Aí se você pensa que está legal ir num bloquinho, ir numa festa de carnaval, dar ibope é isso, não escuta Deus não escuta a Bíblia não, escuta eles mesmos. Eles falam, é uma festa que invoca entidades demoníacas. Nós temos pessoas aqui que trabalharam na Globo, né? Amigos nossos, tiveram que cobrir carnavais. Eles falaram: na Sapucaí é do início ao fim, macumba direto, trabalho sem parar. Esse carnaval agora, sabe o que está marcado? Pelo chamamento dos mortos, palavras deles, que quando a escola virar ali, tem uma hora que ela vira, ali vão começar a invocar o espírito dos mortos. É a realidade do carnaval. Antigamente, isso não era tão escrachado. Antigamente era só quem participava sabia. Hoje eles não estão perdendo ali, eles perderam ali, não estão com pudor nenhum. É isso mesmo, a gente está invocando o demônio mesmo, e se você quiser, se não gostar, não vem. E eu entendo o seguinte: por que nós viemos aqui à igreja? Por que a gente vem à igreja? Porque a gente acredita que quando os santos se reúnem, uma graça sobrenatural de Deus é derramada, não é isso? O próprio Jesus falou: quando 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estaria, ali eu estarei. Pastor, posso buscar Jesus, Deus sozinho? Deve, Deus também vai estar lá, porque o Espírito Santo está com você. Mas se não tivesse alguma coisa diferente com a reunião dos santos, Jesus não falaria isso. O que a gente entende que quando 2 ou 3, 4, 10 estiverem reunidos buscando o demônio, ele vai estar ali também. E eu não quero estar onde o demônio está sendo invocado.
Eu não quero estar em lugares em que o batuque chama entidades demoníacas. E eu preciso te alertar sobre isso, para que você alerte outras pessoas, para que você fale sobre isso com outras pessoas. O carnaval, ele é uma festa de invocação de entidades demoníacas. A verdade é que nós precisamos nos escandalizar, não só com o carnaval, mas com o que acontece o ano todo. O ano todo há pessoas se drogando, se prostituindo, virando as costas para Deus, e invocando o demônio, e às vezes nem sabe disso. O ano todo há pessoas indo a passos largos para o inferno, e não sabem disso. E nós precisamos nos escandalizar com isso. Nós precisamos. Não podemos fazer igual Jonas, que diante de um povo cruel, não queria pregar para eles. Muito ruim se você, cristão, fala assim, esse povo da Sapucaí está perdido mesmo, eles estão abraçando o capeta, deixa eles para lá. Não, não é isso que Deus quer. Deus ama esse povo e nós amamos também. Nós amamos as pessoas. Temos sentimentos por elas? Não, nem conheço. Mas em Cristo, nós amamos as pessoas. Em Cristo, nós queremos o melhor para essas pessoas. Em Cristo, nós entendemos que o Espírito Santo que está em nós quer trabalhar conosco para convencer as pessoas que elas estão no mau caminho. Nós não podemos fazer, talvez, como Elias. Elias foi para a caverna, pensou que estava sozinho. E, pastor, melhor a gente se retirar mesmo, né? Aqui a gente é minoria. Ontem, por exemplo, passou um bloco aqui na rua. Multidão de gente aí. Aí realmente, eu sozinho contra a multidão não dá certo, né, Moisés? Podia chamar até o Moisés, que é alto, para me defender. Mas nós não lutamos com ferramentas materiais. Nós lutamos com armas espirituais. Nós oramos, nós intercedemos, nós derramamos amor. Nós não estamos sozinhos. Há muitos cristãos e mesmo se eu estivesse sozinho aqui com Deus, nós seríamos a maioria. Porque eu e Deus somos a maioria, já ganhamos. Precisamos nos indignar, buscar respostas em Deus, como fez Abacuque, Jeremias, Davi, homens que chegaram para Deus e falaram assim, é isso mesmo? O pessoal vai prosperar, o ímpio, quem faz coisa errada vai se dar bem? É isso mesmo, Senhor? E Deus respondeu para esses homens dizendo, fiquem calmos, eu estou no controle. Eu estou no controle e eu sei o que estou fazendo. Acima de tudo, nós precisamos continuar enviando uma mensagem para o mundo. Uma mensagem que carrega verdades sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, verdades sobre a realidade em que vivemos e sobre o amor que nós oferecemos. Não podemos nos calar e deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Talvez o problema seja esse. Nós não temos nem visto nem ouvido algumas coisas, durante a semana. Talvez você só venha aqui no domingo, ouve aqui um pastor pregando, mas durante a semana você não ouve nada de Deus. É um problema. O fato é que nós não podemos nos calar. Nós temos que mandar uma mensagem para esse mundo, continuar mandando. A igreja, ela abraçou a missão de Deus de evangelizar o mundo, de pregar o evangelho, de compartilhar o amor, de mostrar para o mundo que eles carecem do Senhor. A igreja tem esse propósito, enviar uma mensagem clara para o mundo, sermos a Bíblia que as pessoas lá fora vão ler, e assim conhecer Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Coríntios, primeira carta de Paulo aos crentes de Corinto, no capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. E o tema dessa mensagem hoje é nossa mensagem para o mundo, uma mensagem para o mundo.
nós temos e devemos enviar uma mensagem para o mundo. 1 Coríntios 2, versículo 1, a Bíblia diz o seguinte, Paulo falando: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que Deus abençoe esse momento de palavra em nome de Jesus. Irmãos, Paulo plantou a igreja de Corinto. Tempos depois, o que acontece? Primeira carta de Coríntios, ele recebe uma mensagem do povo lá de Coríntios. Nessa mensagem, essa mensagem carregava algumas informações tristes. Dentro dessa mensagem, ele dizia, que a igreja de Corinto não estava bem. A mensagem que Paulo recebeu, um aviso, alguém chegou para ele e falou assim: Paulo, deixa eu te falar sobre nossos irmãos de Corinto. Eles não estão bem. Por que não estão bem? Porque a igreja está em pecado. Havia muitos pecados na igreja, condutas ruins, eles não estavam indo bem, muitos dormiam de doença mesmo. A igreja estava sendo assolada por muitos problemas. E o interessante, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a igreja de Corinto era uma igreja que não tinha dons, que não tinha muitos dons. Na igreja de Corinto havia todos os dons. Já pensou no negócio desse? Todos os dons estavam presentes na igreja de Corinto, não faltava nada, o corpo estava completo. Mas mesmo assim, na igreja de Corinto havia muitos pecados. E nesse capítulo, Paulo, começa, ainda está introduzindo a sua carta, nesse capítulo de Coríntios capítulo 2, Paulo então começa a defender a integridade da mensagem do Evangelho. O que Paulo começa a dizer nesses 5 primeiros capítulos é sobre a necessidade que nós temos de valorizar a integridade ou guardar a integridade da mensagem do Evangelho. A simplicidade, centralidade, força, propósito e essência dessa mensagem. Agora, se naquela época, pertinho de Jesus tinha morrido há poucos anos, já havia um problema de defender a integridade do Evangelho, ainda mais agora. 2000 anos depois, muitas águas passaram debaixo dessa ponte, e nós estamos aqui pregando o quê? O Evangelho. A pergunta é: será que esse nosso Evangelho, o Evangelho que nós pregamos, o Evangelho que nós vivemos hoje, século 21, na nossa igreja, será que esse Evangelho é o Evangelho de Cristo? Pregado por Jesus, o Evangelho relatado por homens como Marcos, segundo o relato de Pedro, Lucas, que pegou relatos de várias pessoas que viveram com Jesus, Mateus, que viveu com Jesus. Será que é o relato de João, andou com Jesus? Será que o Evangelho que nós lemos hoje, que nós pregamos, que nós vivemos, é um Evangelho íntegro, simples, forte, poderoso, tremendo, com a essência correta? Um Evangelho que transforma, que é poder de Deus para a salvação? O perigo que nós vivemos hoje, olhando para o que está acontecendo hoje, o carnaval, será que nós estamos realmente pregando um Evangelho verdadeiro? Será que nós estamos vivendo um Evangelho verdadeiro? Por isso, através desse texto, eu gostaria de falar sobre
o que podemos dizer sobre nossa mensagem para o mundo? E, em primeiro lugar, nosso principal assunto deve ser Jesus. Pastor, muito óbvio, nós somos cristãos, estamos aqui porque Jesus morreu na cruz, nos salvou, é óbvio. O problema é que a gente cai naquilo que é óbvio. O problema é que a gente tropeça nas pequenas pedras. O problema é que a gente quer alcançar coisas grandiosas e deixamos os rudimentos da vida, da fé. O problema é que você talvez quer os púlpitos, os altares, os lugares altos e não quer ser esmagado no lugar secreto. O problema é não se importar com aquilo que é óbvio, profundo e necessário. Nosso principal assunto precisa ser sobre o nome, a pessoa de Jesus Cristo. Versículo 2, Paulo fala: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, Paulo destaca a questão principal do seu discurso. Ele fala: olha, a coisa mais importante sobre o qual eu falei foi Jesus Cristo. Quando ele foi pregar, plantar a igreja, orientar os cristãos de Corinto, levantar uma liderança, o principal assunto de Paulo era qual? Jesus Cristo. Você sabia que Jesus, depois de ressurreto, ele passou cerca de 40 dias pregando aos seus discípulos? Sabe qual foi a principal mensagem de Jesus com os discípulos? O reino dos céus, vida cristã, cultura do reino, como você deve andar. Aquilo que eu ensinei a vocês: sejam meus imitadores, sejam cristãos. Paulo, ele guarda aquilo que aprendeu com Jesus, aquilo que ele viu acontecer na igreja primitiva, em Atos 2, dedicados ao quê? A doutrina dos apóstolos, a oração, comunhão, partir do pão. Ele fala sobre aquilo que aconteceu em Atos 13, ali com a igreja de Antioquia, 12, 13, Barnabé foi para lá, chama Paulo, o que eles veem? Um povo apaixonado pelo caminho, que era Jesus, e a partir daí foram chamados de cristãos, porque eles eram muito parecidos com Jesus. Paulo estava falando sobre a necessidade de nos importarmos, não somente em falar sobre, mas que o nosso principal assunto seja Jesus Cristo. Jesus deve ser, ou deve nortear as nossas conversas. João Calvino interpreta esse versículo aqui e o reescreve com as suas próprias palavras, dizendo o seguinte, como se Paulo tivesse dito isso: nenhum tipo de conhecimento, ao meu ver, foi tão importante para mim que me fizesse desejar algo mais além do que Jesus Cristo. O versículo 2 pode ser entendido dessa forma: não existe conhecimento, oportunidade, lugar, não existe assunto, não existe valor, não existe nada mais elevado do que falar sobre Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo concluiu isso, que considerava tudo que ele havia ganhado, tudo que ele havia conquistado, tinha dupla nacionalidade, era um líder, como fariseu, falava com as autoridades, uma pessoa importante, falava grego, falava o latim da época ali, com o romano, falava o hebraico, mas ele falou o seguinte: considero tudo isso como esterco, comparado a conhecer, ou a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Hoje, o próprio Jesus enviou o Espírito Santo para estar em nós, e nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo. Mas sabe qual é a principal obra do Espírito Santo? Apontar para Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Ele é o centro, ou deve ser o centro de nossas vidas. Nossa pregação precisa ser centralizada em Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele que pagou por nossas vidas. Paulo nos ensina que nossa mensagem para o mundo precisa ser cristocêntrica. Nós precisamos falar de Jesus, falar sobre Jesus. Nós precisamos trazer Jesus para os nossos assuntos, ou seja, centralizado naquilo que é o mais importante,
Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo morreu por você, Jesus Cristo está vivo. Se você crer nessa mensagem, entregar a vida a Ele, você vai ter vida eterna. Deixa eu te perguntar, você já falou essa frase, com as suas palavras, para todas as pessoas que convivem ao seu redor? Você já falou isso para todo mundo que já encontrou com você na vida? Eu confesso, eu não falei. Nós precisamos mudar isso. Se Jesus deve ser o nosso principal assunto, todas as pessoas que chegarem perto de nós têm que escutar isso da gente. Todas as pessoas que convivem com a gente têm que escutar isso da gente. Querendo ou não, nós enviamos uma mensagem ao mundo. Sempre comunicamos algo, e nossa mensagem ao mundo deve ter como principal assunto o nome de Jesus. Todas as vezes que a igreja, escuta essa frase, todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. Porque é interessante, nós não temos a cruz com Cristo preso nela como símbolo do cristianismo, não. Mas a pregação do Evangelho precisa passar ou anunciar que Cristo foi crucificado. A pregação do Evangelho precisa estar rodeada, preenchida, precisa dizer: ei, Jesus morreu por você. Morte de cruz, pagou por seus pecados, está vivo e hoje quer morar no seu coração. Nós precisamos falar de Jesus, irmãos. Certo tempo atrás, um mês atrás, eu conversei com uma pessoa, e ela, muito feliz, falou comigo o seguinte: pastor, fui num evento que não era cristão, um aniversário de um amigo meu, e um ambiente legal, um ambiente propício, foi num lugar que não era um lugar constrangedor, e eu fui lá. Só que eu saí, eu converso muito com essa pessoa, falo muito do Espírito Santo para ela, e ela falou assim, ela falou assim, eu saí, fui para esse lugar, falando com o Espírito Santo, a seguinte frase: Espírito Santo, me ajuda a falar de Jesus para alguém hoje. Espírito Santo, eu quero falar de Jesus para alguém hoje. Espírito Santo, me ajuda a compartilhar sobre Jesus com alguém hoje. Ele foi para esse lugar, e passou o evento todinho, e não falou de Jesus para ninguém, e ele estava começando a ficar incomodado, ficou incomodado com aquilo, acabou o evento, não falou de Jesus para ninguém. Na volta do evento, uma pessoa chegou para ele e falou assim: você me dá uma carona? Ele: dou. Aí ele entendeu: está no meu carro, carona, né, irmão? Porque carona ele tem que chegar mais cedo, né, para pegar carona, falar que o carro está limpo, falar que o motorista dirige bem, né? Está de carona, pô. E não reclamar. E aí ele falou assim: carona, vai ouvir de Jesus. Quando eles começaram a corrida lá, começaram a andar de carro, ele começou a falar, a pessoa reconheceu que precisava de Jesus, estava afastada, e tal, e ele entendeu: só vim aqui para ganhar essa pessoa para Jesus. Mas qual é a aplicação disso? Ele entendeu a necessidade de que ir a um evento faz parte da vida, prestigiar um amigo, cantar parabéns, ir para um jogo de futebol, ir para uma academia, ir num restaurante legal, faz parte, nós temos que fazer isso mesmo, mas o nosso principal assunto precisa ser Jesus. Talvez, quando você for pagar uma conta lá no restaurante, chegar para o garçom e falar assim: pô, legal, deixa eu pagar, é crédito, é débito, você fala assim: você mora onde? Ah, mora em tal lugar. Poxa, tem uma igreja para você ir, cara, o que você acha? Pô, pastor, estou pagando a conta, é o garçom, meu assunto é Jesus, estou falando com ele. Talvez, numa reunião sua de trabalho, você poderia falar o seguinte: ei, respeito aqui todas as crenças, mas vamos fazer uma oração aqui? Talvez você tenha essa liberdade, e vai se impressionar, porque talvez as pessoas estão esperando você fazer um negócio desse. Ou você fala assim: não, já sei que não dá, vou desrespeitar, mas fique atento, na hora do almoço, você pode chegar e falar assim: olha, rapaz, ontem o culto foi uma benção, e nós escutamos sobre Jesus, Jesus é o amor em pessoa, Jesus nos ama, você não quer conhecer Ele não?
Você precisa aproveitar as oportunidades de relacionamentos que você tem para falar de Jesus. Ora, o seu assunto é Jesus. Deve ser, o seu principal assunto deve ser Jesus. Você vai almoçar agora com a sua família. Que tal falar durante o almoço de Jesus? Você tem amigos, convive com eles, fale de Jesus com eles. É muito interessante que eu, quando trabalhava, toda segunda-feira eu chegava lá no quartel, eu tinha que ouvir os meus amigos. Caraca, ontem eu bebi todas, ontem eu fiz isso, ontem eu aconteci, ontem eu fiz aquilo outro. Todos eles falavam as coisas que eu não queria escutar. Ah, então vocês têm que ouvir o que eu também quero falar. Isso é amizade, irmão. Nós não somos amigos? Você está contando suas derrotas, suas vitórias, deixa eu contar as minhas também. Ontem eu fui para a igreja. O problema é que eles, às vezes, valorizam mais as histórias deles do que nós valorizamos as nossas. Eles querem contar aquilo que eles vivem. Talvez a gente não está querendo contar aquilo que a gente está vivendo. Porque o nosso assunto pode não estar sendo, o nosso principal assunto de vida pode ainda não estar sendo Jesus Cristo. Jesus em Mateus 12, 34 diz o seguinte, parte B, a boca fala do que o coração está cheio. João 7, 37, Jesus fala, quem tem sede, vem a mim e beba. Talvez o que nos falta é sede, talvez o que nos falta é enchimento de coração sobre a principal mensagem que deve nortear nossas vidas, Jesus Cristo. Vamos encher nosso coração de Jesus, gente, e colocar Jesus como tema principal da nossa mensagem, da nossa fala, que todos os dias possamos nos desafiar a falar de Jesus para alguém, nem que seja você que pode ser tímido, pode falar o seguinte, rapaz, eu amo Jesus, fala para alguém isso. A pessoa fala assim, tá, e daí? Não, só queria compartilhar com você que eu amo Jesus. Sei lá, pô. Ah, mas eu não sei, Jesus. Pastor, versículos decorados, começa a ler Bíblia. É bom você decorar muitas coisas aí, porque vai te facilitar. Mas se você não sabe, sabe o que você pode falar? Aqui, depois que eu entrei para a igreja, minha vida mudou. Você pode falar o seguinte, cara, ontem eu fui ao culto, o melhor lugar de estar, num domingo de manhã. Você deve fazer com que o principal tema da sua mensagem, seu assunto, sua conversa, seja Jesus Cristo. Em segundo lugar, o que podemos dizer sobre nossa mensagem para o mundo? Ser mensageiro do Evangelho é uma missão que envolve fraqueza, temor e tremor. Pastor, como é isso? Ser mensageiro do Evangelho é uma missão que envolve fraqueza, temor e tremor. Olha o que Paulo diz no versículo 3. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Irmãos, eu comecei a estudar sobre esse versículo, e esse versículo é muito interessante, porque a imagem que nós temos de Paulo é a imagem de um quebrador de pedra, né? O cara firme, irmão. O cara que não dá mole, não. Ele ele é Rambo, né? Qual é a missão? Não me pergunta se eu consigo fazer, não, meu. Eu quero que você me pague a missão. Vamos embora. Eu penso em Paulo assim, um cara que não tinha não era mimizento, né? Mimimi com ele não. Paulo, negócio é o seguinte, pregação do Evangelho, sábado 10 da manhã, vamos embora. Paulo, vigília, 2 da manhã é o horário de oração, deixa comigo. Só 2, não quer 3 também não? Eu penso em Paulo assim. Um cara que, para Deus, ele nunca diria não. Muito forte. Aí ele me vem com esse versículo, e foi com fraqueza. Fraqueza, temor e com muito tremor que eu estive com vocês. Irmãos, Paulo não está falando aqui de uma fraqueza ou debilidade física. O que Paulo está dizendo é que o Evangelho é algo tão sublime, tão maravilhoso, que quando ele foi a Corinto, foi na total dependência do Senhor.
Ele entendeu que por si mesmo não conseguiria fazer nada. Ele olhou para ele e lembrou das palavras de Jesus, lá em Mateus 5, Sermão do Monte, e disse: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que em si mesmo não tem força nenhuma. O espírito é pobre, irmão, você precisa do Senhor. Aqueles que são humildes, aqueles que reconhecem a sua fraqueza, aqueles que reconhecem a total dependência, porque o próprio Jesus, em João 15,5, fala o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Paulo reconheceu que ele poderia ser forte humanamente falando, bem letrado, inteligente, muitos contatos, um homem de fibra, sim, mas para pregar o evangelho, fraco. Precisa reconhecer a fraqueza, precisa reconhecer a dependência, precisa reconhecer que sem Jesus não vai conseguir ter êxito. Foi com muita humildade por entender a grandeza e majestade da mensagem que ele estava pregando. E por isso, temor e tremor foram consequências naturais de um entendimento da dependência do Senhor. E ele entregou uma mensagem fiel e íntegra do Evangelho. Sabe o que acontece muitas das vezes com a gente? Se a gente não for totalmente dependente do Senhor, se a gente não entender que nós não conseguimos por nós mesmos, que nós não temos esse poder em nós mesmos, nós começaremos a adulterar a mensagem do Evangelho. Nós começaremos a falar assim: não, para essa pessoa aqui eu tenho que falar isso, e com essa aqui eu tenho que incrementar isso aqui, para essa outra pessoa tem que ser isso aqui, e tal. Sabe o que você está fazendo? Você está deturpando a mensagem do Evangelho muitas das vezes. Você já ouviu falar, ou talvez você que é mais antigo, já ouviu mensagens do grande evangelista Billy Graham, não é verdade? Você não já ouviu falar de Billy Graham? Diz uma história que alguém chegou lá nos Estados Unidos, viu o Billy Graham pregando, aí uma pessoa perguntou assim, estava numa conferência de pastores, e falou assim: rapaz, vocês não têm pregadores melhores do que o Billy Graham, não? Aí um outro pastor falou assim: a verdade é que nós temos, mas a gente não sabe o que acontece com esse homem, a unção que ele tem, que a mensagem dele é: Jesus ama, Jesus morreu, Jesus pagou o preço, Ele ressuscitou, está vivo. Quem quer aceitar Jesus? E uma multidão aceitava Jesus. Irmãos, essa era a mensagem de Billy Graham. Essa era a mensagem principal de Billy Graham, a mensagem do Evangelho. E ele percorreu o mundo todo, ganhando almas para Jesus, pregando a simplicidade do Evangelho. Jesus morreu porque te ama, pagou o preço no seu lugar, Ele ressuscitou. Se você crer nessa mensagem, será salvo. E as pessoas aceitavam Jesus. A mensagem do Evangelho, sem deturpação, sem muito falatório, sem uma oratória eloquente, sem, como Paulo fala, sem ações persuasivas. Mensagem simples do Evangelho. Essa deve ser a nossa preocupação, reconhecer nossa dependência e assim manter a fidelidade da mensagem do Evangelho. Você não pode pregar a igreja, você não pode pregar o ministério, você não pode pregar um milagre, você precisa pregar o Evangelho. Jesus morreu, Jesus está vivo, Ele te ama, quer entrar na sua vida, você não quer aceitar isso não? Talvez nós estamos preocupados em melhorar a mensagem do Evangelho, quando Jesus falou assim: ei, creia no poder da mensagem do Evangelho. Diz uma história que um carteiro recebeu uma carta muito importante de um rei, destinada a uma cidade inteira. E aí, esse carteiro, não era o autor, claro, recebeu do rei, ele era apenas o encarregado de entregar a mensagem exatamente como estava escrita. Ele tinha que anunciar essa mensagem. E ao iniciar a sua jornada, ele sentiu muito medo. Ele começou a pensar: e se não me ouvirem? E se zombarem de mim? E se eu mudar algumas palavras para torná-la mais agradável? Mas então, ele lembrou-se: minha missão não é mudar a mensagem, nem garantir que as pessoas gostem dela. Presta atenção nisso, gente.
O carteiro falou: minha missão não é mudar a mensagem, nem garantir que as pessoas gostem da mensagem. Minha missão é apenas entregá-la fielmente, pois a autoridade da carta não vem de mim, mas do rei que a enviou. Ou eu poderia falar: mas o poder da mensagem da carta vem de quem a enviou, o rei, o Senhor dos senhores. Ao chegar na cidade, ele leu a carta em voz alta, com temor e tremor, mas confiando na autoridade do rei. As palavras impactaram as pessoas, não por causa de sua habilidade, mas porque a mensagem vinha do Todo-Poderoso, rei daquela região. Nós precisamos acreditar nisso. Nós precisamos, talvez, voltar aos princípios do cristianismo e voltar a falar a mensagem simples, pura do Evangelho. Você chegar para uma pessoa amanhã no trabalho, amanhã não tem trabalho para muita gente aí, né? Mas você que vai trabalhar na sua família, você chegar para alguém e falar assim: olha, deixa eu te falar um negócio, estou orando pela sua vida e eu quero te entregar uma mensagem. Jesus Cristo te ama, morreu por você, Ele ressuscitou o terceiro dia, está vivo e Ele quer te dar vida eterna. Entrega essa mensagem, irmão. Fala assim: ó, eu não sei se você vai gostar, eu não sei se você vai entender agora, eu não sei se você vai me ouvir, vai zombar de mim, mas eu entreguei uma mensagem. Você topa esse desafio? Um bando de malucos chegando amanhã na vida das pessoas aí, falando uma mensagem dessa do nada? Um bando de gente doida aí, do nada, deixa eu te falar um negócio, é isso. Você topa esse desafio? Você gravou? Querido, Jesus ama você, morreu na cruz por você, ressuscitou, está vivo, e Ele quer dar vida eterna a você. Entrega essa mensagem. Agora, não entrega e sai correndo não, espera para a pessoa responder alguma coisa. Que a pessoa talvez vai começar a chorar. Ela vai falar assim: poxa, quero saber mais sobre isso. Onde é que é a sua igreja? Você ora por mim? Estou precisando mesmo de alguma coisa do alto. Mas você precisa acreditar no poder da mensagem, porque o Evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação da humanidade, do mundo. Somos apenas mensageiros chamados a proclamar fielmente sua palavra, irmãos. O temor e tremor são as maiores influências em relação à nossa conduta. Quem anda em temor, quem anda em tremor, se preocupa com as suas atitudes. Você sabe o que é temor a Deus? É amar o que Deus ama, respeitar o que Deus respeita, dar ibope ao que Deus dá ibope. Eu nem falei mais, né? Mas vou falar, vou aproveitar. Cristão que dá ibope a Big Brother, irmão, vou te falar, tu tem que repensar qual Deus que você serve. Se você está vendo Big Brother, pelo amor de Deus, não é só Big Brother não, qualquer tipo de coisa que você vê que é tóxico, que é maléfico, que é a agenda do diabo, vai dar ibope ao carnaval. Você tem que pensar se você teme a Deus ou não teme. Quem é o patrocinador do carnaval? É o diabo. Você vai para lá? É amar o que Deus ama, respeitar o que Deus respeita, abraçar aquilo que Deus abraça e odiar aquilo que Deus odeia. O que Deus odeia? O pecado. Colocar Deus no mais alto lugar da sua vida, isso é temer ao Senhor. E aí, por isso que eu falei, o temor ao Senhor e o tremor vão influenciar a sua conduta. Irmãos, isso é tão sério, tão importante, é porque a gente não vive mais na época do reinado, né, de rei, que poderia chegar e falar assim: ó, vou matar você, me desrespeitou, perdeu a vida. Nós não vivemos mais nessa época, nós pensamos que nós temos muito direito, mas Deus é rei, Senhor dos senhores. Deus, Ele é soberano, todo poderoso. Se ele decidir matar todo mundo aqui, Ele pode matar, é Ele que é o dono de todas as coisas. A gente tem uma visão de amor muito ocidental, muito século 21, passa a mão na cabeça dele, ele fez errado, não, mas é meu filho. Não, esse não é o amor de Deus não. O amor de Deus é um amor que vem com justiça, santidade, integridade. Andou fora da linha, tem consequência.
Nós precisamos nos preocupar com isso, temer ao Senhor, e aí, nortear nossa caminhada. Você precisa avaliar, minha conduta mostra que eu temo ao Senhor ou não temo? Eu estou fazendo isso, mostra que eu temo ao Senhor ou não temo? Eu estou ainda nessa relação aqui meio esquisita, eu estou mostrando temor ao Senhor ou não? Meu irmão, para agora, é a hora, resolve esse negócio agora. Você tem que temer ao Senhor, é Ele que está segurando a tua vida. Você já parou para pensar nisso? Deus é quem está segurando a tua vida assim, está vivo, até onde eu quiser, tem trabalho, até onde eu quiser, tem saúde, tem felicidade em casa, até onde eu permitir. Não vai para essa história de que Deus ama a todos e cuida de todos, não é por aí não, irmão. Com certeza Deus ama a todos, mas entrega às pessoas as suas paixões, os seus desejos, as suas condutas. Deus entrega. E às vezes nós estamos vivendo uma falsa sensação de tranquilidade, mas estamos com dívida com o inimigo. Nós precisamos falar de Jesus, mas lembrando da nossa dependência dele. Sem dependência não há busca, sem dependência não há parceria. Eu vou fazer sociedade com alguém, mas não dependo de nada da pessoa, que sociedade é essa? Tem que ter parceria, dependência. Sem temor não há responsabilidade. Qual é a responsabilidade que você tem em ser cristão? Caramba, é muita, porque eu sei que o assunto é sério, Deus é todo-poderoso, Deus é santo, Deus tem expectativas, é muita responsabilidade. Sem temor não há valorização. Que você envie uma mensagem para esse mundo sobre o evangelho que você vive, fruto da sua dependência com Deus, com temor, tremor, sendo fiel a quem enviou a mensagem. O evangelho sem mudanças, sem distorções, atualizações, o verdadeiro evangelho de Jesus que salvou a sua vida. E em terceiro e último lugar, o que podemos dizer sobre nossa mensagem para o mundo? Nossa mensagem precisa ser uma demonstração do Espírito e do poder. Versículos 4 e 5. Minha mensagem, minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo dá exemplo prático do que acabara de falar. Ele poderia, de forma persuasiva, eloquente, pregar o Evangelho, começar a falar: gente, vocês sabem quem eu sou, eu tenho domínio de oratória, tenho conhecimento, era fariseu, ninguém me ganha na lei, eu vou aqui pregar e vocês vão me escutar, e ele convenceria todo mundo. Paulo tinha muito argumento, mas devido à total dependência de Deus, do temor, do tremor, não escolheu se apoiar nisso, mas escolheu se apoiar no poder de Deus, no Espírito de Deus, na transformação que ele mesmo havia vivido, como testemunho de quem é Deus, do que a mensagem do Evangelho faz na vida das pessoas. Embora eles pudessem, essas características de Paulo pudessem ajudar, e podem, claro, com certeza, nós entendemos que Paulo deu muito mais valor na manifestação do poder de Deus, do Espírito de Deus. Paulo relembra aos coríntios, aos cristãos de Corinto, sobre as vidas transformadas, dando provas da verdadeira pregação do Evangelho. E essa transformação vivida pelo próprio Paulo ecoava por todos os cantos onde ele chegava. Quem era Paulo, irmãos? Assassino, matador de cristãos, fechava igreja, ele era o carrasco. Aí hoje, uma pessoa, naquela época, né? Uma pessoa, pregadora do Evangelho, que era levado até preso para pregar o Evangelho, era açoitado, sofreu naufrágio, foi cuspido, humilhado, mordido por cobra, viveu tantas coisas, pregando o Evangelho de Deus. Ele é exemplo de mudança, e nele havia demonstração ambulante do poder do Espírito Santo. Ele mesmo ensina em sua carta aos Efésios sobre a realidade dessa transformação. Quando você for lá ler Efésios 4, a partir do 21, ele vai falando sobre essa mudança. Ele vai falando: aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que roubava não vai roubar mais,
você tem que falar com brandura, você não pode deixar palavras torpes saindo da sua boca, tem que mudar a sua língua, seu modo de pensar, sua conduta, seu caráter. Ei, você agora é cristão, o evangelho chegou na sua vida, tem que ter mudança. E aí é como se hoje Deus estivesse perguntando para a gente: será que nós estamos pregando o evangelho com palavras? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Você tem que falar da palavra. Se você não fala a palavra, não vai gerar fé. Mas será que a sua vida, ela demonstra o poder do Espírito Santo? Será que a sua vida é marcada pela ação do Espírito Santo? Será que você, quando chega no ambiente para pregar o evangelho, embaixador do Senhor, mensageiro, mensageira, está ali querendo pregar o evangelho, você pode bater no peito, um certo orgulho santo, e falar assim: eu manifesto, mostro o poder de Deus para todas as pessoas verem claramente, eu sou uma nova criatura. Será? Ou você é mais um cristão, que quando chega no meio de outros não cristãos, de não cristãos, se confunde com eles? Será que você é um cristão no trabalho que passa desapercebido, mas você é igual a todo mundo? Será que você não tem assim, tem que ir com lupa para ver realmente o que tem de diferente de você, porque você é cristão? Será que você não mostra através do poder do Espírito Santo na sua vida o que o evangelho fez em você? Irmãos, infelizmente, muitos têm ido à igreja, muitos têm vindo até nesse local aqui, mas não têm sido transformados pelo Senhor. Entra culto, sai culto, passa culto, é tema do ano e tal, e faz promessa, mas não vivem transformações com o Senhor. O poder de Deus não entra na vida da pessoa e não transforma a pessoa. Cresce o número de igrejas e de cristãos, mas a sociedade só piora. E não vem falar não, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o negócio vai ficar ruim. Isso é verdade, mas ei, se tem um grupo aqui de cristãos verdadeiros, muda o lugar. O local muda. Se o poder de Deus chega no local, através das pessoas, aquele local muda. Eu estava em Curitiba agora essa semana, aí falei com o irmão lá da igreja do pastor Lobo: como é que é o carnaval aqui? Aí ele falou assim: não, aqui não tem carnaval não, que o pessoal até viaja, mas carnaval de rua, aqui não tem não. A prefeitura já entendeu que o morador daqui não gosta dessa bagunça. Ele não falou dos cristãos não, falou do morador. Mas dá para perceber um ambiente de integridade, família, respeito, limpeza. Não muda o local, gente? Não muda? Então a gente pode mudar o local. Se a gente ganhar todo mundo dessa rua aqui, Arnaldo Quintela, todos os moradores, a gente não acaba com essa farra desses bares aqui não? Eu falei, vou falar para você, eu falei com a minha esposa: cara, aqui nessa rua eu não quero morar não, para viver essa realidade. Chegar quinta-feira, sexta-feira, sábado, eu não poder andar na calçada, eu não quero morar aqui. Agora, já pensou, todo morador aqui, homem de Deus, mulher de Deus, transformado pelo poder do Espírito Santo? Ah, meu irmão, isso aqui ia mudar. Ia começar a falar: não, isso aqui está tudo errado, a gente não quer essa bagunça aqui não, a gente quer aqui um ambiente tranquilo. Pode ter um restaurante, pode ter um bar ali, com educação, pode. Não estamos falando que a gente vai acabar com tudo não, mas essa bagunça não. Tem que respeitar as regras. Então, nós precisamos pensar: a gente tem pregado o evangelho com poder ou através do poder do Espírito Santo? As suas palavras, nas suas palavras você percebe poder do Espírito Santo? Nas suas atitudes, você percebe na sua vida o poder do Espírito Santo? Nós precisamos falar do que mudou em nós, através do poder que é emanado do Espírito Santo, que está em nós.
demonstrando e ajudando outras pessoas a viverem também essa mesma transformação. Foi o que Paulo quis dizer. Sabe por que eu não quero convencer vocês com palavras? Porque depois vocês é que vão pregar, e vocês também talvez não vão ter tantas palavras boas, mas o poder vai estar em vocês. Mas o poder do Espírito Santo vai fazer. Mas quando vocês orarem, Deus responder, vocês vão falar assim: ei, Deus responde. Você está vindo no culto da quarta da resposta? Você está vendo como é que a gente está batendo em cima, momento de fé, buscar o Senhor, respostas, testemunhos, porque nós acreditamos que se a gente clamar ao Senhor, Ele vai responder. Nós acreditamos que Deus responde toda oração, nenhuma oração passa desapercebida pelo Deus que sempre nos responde. Nós precisamos contar com essa verdade, viver essa verdade, crer que o poder do Espírito Santo é a maior prova da pregação do Evangelho de Jesus, através das nossas vidas. Que o nosso principal assunto seja Jesus, que todos ao nosso redor ouçam dele através de nós, que vivamos e preguemos na dependência do Senhor, com temor e tremor, e que nossa transformação seja a prova do poder do Espírito Santo em nós, ajudando outros a viverem essa transformação. E se você não acredita na manifestação do poder, busque ajuda. Se você tem dificuldade de acreditar no sobrenatural, no espiritual, busque ajuda, porque este aqui que vos fala já teve também esse problema, porque eu sou racional, gosto de números, sou de exatas, gosto das coisas lógicas, e eu tinha dificuldade. Isso aí é emocional, isso aí é questão de sentimento, até eu entender que existe um poder de Deus que transforma nossas vidas, e aí você vai conseguir experimentar, pregar e ajudar outras pessoas.